Meu nome é Felipe Nada, sou aluno do curso de Engenharia de Controle de Automação e nesse vídeo irei discutir sobre a pesquisa feita durante a disciplina de Oficina de Leitura e Produção de Textos intitulada Preconceito Linguístico na UFMG. A língua portuguesa falada no Brasil é extremamente variada se compararmos as diferentes regiões do país. Esse fenômeno pode ser causado pelo contexto social em que as pessoas foram inseridas e se manifesta através do emprego de diversas gírias, palavras e expressões. Essas variações acabam gerando o que chamamos de preconceito linguístico, onde determinadas características da fala acabam sendo relacionadas com condições sociais, econômicas e até mesmo intelectuais dos indivíduos. Nessa pesquisa, avaliaremos o nível de preconceito linguístico sofrido e praticado pelos alunos da UFMG. Para isso, utilizaremos de dados obtidos através de um questionário respondido por esses alunos. Por fim, chegaremos a uma conclusão qualitativa sobre esse nível de preconceito. É importante analisar as atitudes dos falantes da língua portuguesa para conseguir compreender como nossa sociedade trata os próprios falantes. No seu estudo chamado Preconceito Linguístico, como se faz, Marcos Bagno diz que apesar de ser uma parte importante da língua portuguesa, a norma culta é apenas uma pequena parte da língua e, consequentemente, ela não pode ser tomada como a única forma de falar e escrever corretamente. As variações da língua, em suas diferentes formas, carregam marcas sociais únicas e aspectos comunicativos de cada grupo de falantes, sendo primordiais para a comunicação. Sendo a língua um dos componentes do sistema cultural, ela se mostra como uma possível ferramenta para a exclusão de determinados grupos da sociedade por outros. O preconceito linguístico acaba, segundo Bagno, sendo baseado em posturas preconceituosas perpetuadas ao longo dos séculos pela desinformação ou má informação. Para conseguir combater esses preconceitos, precisamos compreendê-los e analisá-los no contexto da nossa nação. Para poder tirar alguma conclusão, aplicamos um formulário contendo 8 questões a respeito de seu próprio comportamento linguístico para 218 alunos. Esse formulário possui as seguintes perguntas: você acha que em algumas regiões do Brasil se fala mais corretamente que em outras? Qual região do Brasil onde se fala o melhor português? Quem fala melhor ou de forma mais correta o português? Você concorda com a afirmação: a ascensão social de um indivíduo deve estar intimamente relacionada à sua habilidade linguística? Você já sofreu algum tipo de discriminação por seu modo de falar? Em caso de resposta afirmativa, como você reagiu? Você já discriminou linguisticamente alguém ou presenciou alguma situação de discriminação desse tipo? E por fim, você tem preconceito linguístico? Os resultados desse questionário serão utilizados para responder diversas perguntas, como: os estudantes acreditam que o português falado em algumas regiões é mais correto que falado em outras? No entendimento dos estudantes, essas variações na língua falada estão relacionadas com a classe social e o nível de estudo dos falantes? Os alunos da UFMG sofrem preconceito pelo seu modo de falar? Os alunos da UFMG são preconceituosos com relação às variações linguísticas presentes na nossa sociedade? Podemos relacionar o nível de preconceito linguístico com o nível de escolaridade de determinado indivíduo? E por fim, qual a porcentagem do grupo que possui comportamento preconceituoso que já sofreu algum tipo de preconceito durante a vida? Após analisar os dados da pesquisa, pudemos tirar algumas conclusões a respeito do perfil dos estudantes da UFMG e qual a visão que eles têm das diversas variações da língua falada pelo Brasil. Foi possível observar, através dos dados obtidos, que a maioria dos alunos acredita que a língua é falada corretamente em todas as regiões do Brasil. Ainda assim, 33% do grupo de amostra afirmou que existem regiões que falam mais corretamente que as outras. Esse grupo ficou dividido majoritariamente entre as regiões Sudeste, com 20%, Sul, com 12%, e outras, levando 1%. Da mesma forma, 38% dos entrevistados afirmaram que a ascensão social de um indivíduo está intimamente relacionada à sua habilidade linguística. Esse número
é muito semelhante ao de pessoas que acreditam que o Sul e Sudeste, regiões sempre associadas a um nível maior de riqueza e de qualidade de vida da população, falam a língua mais corretamente. Continuando a análise dos dados, foi possível observar que a maioria dos entrevistados, 54%, já discriminou ou presenciou uma situação de discriminação linguística. Ao mesmo tempo, apenas 32% dos entrevistados afirmaram que sofreram algum tipo de preconceito desse tipo. Ao sofrer esse tipo de discriminação, 23% dos entrevistados sentiram vergonha e 27% procuraram mudar seu jeito de falar, reagindo de forma passiva à discriminação e revelando que acreditavam que o jeito que estavam falando era de fato incorreto. Ao serem indagados sobre os grupos que falavam de forma mais correta, a maioria absoluta, com 78%, defendeu que as pessoas com escolaridade alta falam de forma mais correta. Por fim, 73% dos alunos afirmaram que não possuem preconceito linguístico em nenhum nível, enquanto praticamente todo o resto afirmou que possui muito pouco. Com todos esses dados, é possível perceber que o estudante médio da UFMG acredita que a qualidade do português falado está diretamente relacionada ao seu nível de estudo. Embora afirme não possuir preconceito linguístico e não tente relacionar isso a fatores sociais ou geográficos, se preocupa em tentar melhorar o seu nível da língua. De certa forma, esse estudante deseja uma sociedade igualitária e prega que as variações da língua devam ser respeitadas, mas ainda está preso aos conceitos moldados pela sociedade de que falar e escrever corretamente estão relacionados à sua capacidade intelectual e sua possibilidade de ascensão social. Sendo assim, por mais que acredite não ser, acaba sendo preconceituoso com as variações da língua. Se torna então necessário questionar as razões que fizeram esses estudantes pensarem dessa forma, analisando todo o histórico educacional e social deles, e observar, por fim, em quais atitudes devem ser tomadas para que esse tipo de ação não volte a ocorrer.